Meu nome é Audrey e tenho 28 anos. Ainda me lembro daquele dia como se fosse ontem. O dia em que meu corpo ficou dormente da cintura para baixo. O dia em que meu irmão Jason ficou em pé ao meu lado, rindo da sua brincadeira cruel enquanto eu permanecia imóvel no concreto. O dia em que meu pai gritou: "Anda logo! Para de ser um bebê!" E minha mãe me acusou de estragar a festa de aniversário do Jason. Eles não imaginavam que a indiferença à minha dor logo os tornaria criminosos. Se você já teve seu sofrimento ignorado pelas pessoas que mais deveriam se importar, me diga de onde você está assistindo, curta e inscreva-se, e fique para uma história sobre o dia em que a traição da minha família mudou minha vida para sempre. Crescer na casa dos Matthews foi como pisar em ovos. Nossa família parecia perfeita à vista de fora. Uma bela casa suburbana em Massachusetts, um pai contador de sucesso, uma mãe a dona de casa ideal e 2 filhos que se destacavam na escola. Mas as aparências enganam. Meu pai, Douglas Matthews, era um estoicismo de 1,88 metros. Um homem que acreditava que demonstrar emoções era sinal de fraqueza. Ele foi criado por um pai militar que lhe ensinou que a dor era apenas a fraqueza abandonando o corpo. Infelizmente, ele transmitiu essas crenças tóxicas aos filhos, especialmente ao seu primogênito, Jason. Audrey, você precisa ser mais forte, era o mantra do meu pai durante toda a minha infância. Seja por causa de um joelho ralado, um coração partido ou uma doença grave, a resposta dele era sempre a mesma: minimizar, ignorar, seguir em frente. Minha mãe, Eleanor, não era muito melhor. Embora ocasionalmente demonstrasse sinais de carinho, sua principal lealdade sempre foi para com meu pai e Jason. Ela era uma mulher nervosa que parecia perpetuamente com medo de perturbar o delicado equilíbrio da nossa casa. Se reconhecer minha dor significasse romper esse equilíbrio, ela escolheria a negação todas as vezes. Seu irmão nunca reclamaria de algo assim, ela dizia, fazendo comparações desfavoráveis que machucavam mais do que qualquer ferida física. Depois, havia Jason, meu irmão 3 anos mais velho, agora com 31 anos. Ele passou a vida inteira como o menino de ouro, o filho que não errava aos olhos dos nossos pais. Atlético, carismático e manipulador, Jason aprendeu cedo que podia se safar de qualquer coisa, desde que mantivesse sua fachada de perfeição diante dos nossos pais. Ainda me lembro de quando eu tinha 7 anos e Jason, 10. Ele me empurrou da bicicleta, o que me fez quebrar o pulso. Quando chorei para os nossos pais, Jason alegou que eu tinha caído sozinha porque era desastrada. Eles acreditaram nele sem questionar. No hospital, meu pai me deu um sermão sobre ser mais cuidadoso, enquanto minha mãe se preocupava com as contas médicas. Em nenhum momento eles consideraram que Jason pudesse estar mentindo. Esse padrão continuou durante toda a nossa infância e na vida adulta. Jason me atormentava com brincadeiras que beiravam a crueldade, e nossos pais ignoravam seu comportamento ou me culpavam por provocá-lo. Quando eu tinha 12 anos, Jason me trancou no porão por horas durante uma tempestade, sabendo que eu tinha medo do escuro. Quando finalmente escapei e confrontei nossos pais, eles me acusaram de inventar histórias para chamar atenção. Aos 16 anos, Jason sabotou meu projeto de ciências na noite anterior à entrega, fazendo com que eu fosse reprovado. Quando contei aos meus pais, eles sugeriram que eu deveria ter me preparado melhor e não deixado tudo para a última hora. Quando cheguei à idade adulta, já tinha aprendido a manter distância da minha família. Saí de casa aos 18 anos para cursar faculdade em outro estado, voltando para casa apenas nos feriados importantes e eventos familiares. Construí uma vida como professora do ensino fundamental, encontrei amigos que realmente se importavam com o meu bem-estar e comecei a fazer terapia para lidar com os danos causados pela minha criação. Mas laços familiares são difíceis de romper completamente. Por mais que eu tentasse criar limites, a culpa e a obrigação sempre me puxavam de volta para a órbita deles. Por isso, quando minha mãe ligou para insistir que eu fosse à festa de 31 anos do Jason, concordei com relutância. Fazia 6 meses que eu não os via, e parte de mim esperava que o tempo e a distância pudessem ter melhorado nosso relacionamento. Significaria muito para o seu irmão se você viesse, disse minha mãe, embora eu duvidasse que Jason se importasse com a minha presença. Vamos fazer um churrasco no quintal, e seu pai está montando o novo deck da piscina. Todo mundo vai estar lá. Por todo mundo, ela se referia aos amigos do Jason, a maioria dos quais eram tão desagradáveis e arrogantes quanto ele. A ideia de passar uma tarde com eles me embrulhou o estômago.
mas eu já tinha ficado sem desculpas. Tudo bem, estarei lá, concordei, já me arrependendo da decisão. Ótimo, e, por favor, vista-se bem. Você sabe como a aparência é importante para o seu pai. Aquele comentário me magoou, como era de se esperar. Minha mãe sabia que eu havia adotado recentemente um estilo mais casual, trocando as roupas de colegial que meus pais aprovavam por roupas que realmente me deixavam confortável. Foi um pequeno ato de rebelião, mas na casa dos máfios, até o menor desvio das expectativas era tratado como uma grande transgressão. Ao desligar o telefone, tentei me preparar mentalmente para o que estava por vir. Eu iria à festa, conversaria um pouco por algumas horas, daria ao Jason um cartão de aniversário genérico com algum dinheiro dentro e iria embora assim que fosse socialmente aceitável. Eu conseguiria lidar com uma tarde de desconforto se isso significasse mais alguns meses de paz longe deles. O que eu não poderia imaginar era que aquela festa de aniversário seria a última vez que eu andaria sem ajuda. Que a crueldade casual que caracterizou meu relacionamento com Jason por anos finalmente chegaria a um ponto sem volta. Que a recusa dos meus pais em levar minha dor a sério cruzaria a linha da negligência emocional para a negligência criminosa. Arrumei uma mala para passar a noite, planejando ficar em um hotel em vez do meu quarto de infância. Até mesmo esse pequeno limite era importante para mim, um lembrete de que eu não estava mais sob o controle deles. Escolhi uma roupa que passasse pela inspeção do meu pai e ainda me permitisse me sentir eu mesma, jeans escuro, uma blusa azul e sapatilhas confortáveis, apropriadas para uma festa casual, mas não tão formais a ponto de me fazer sentir como se estivesse brincando de me fantasiar. Enquanto dirigia as 2 horas até a casa dos meus pais, pratiquei as técnicas que meu terapeuta havia me ensinado para lidar com situações familiares difíceis: respiração profunda, visualização, lembrando a mim mesma que agora eu era uma adulta com o poder de ir embora se as coisas ficassem muito desconfortáveis. Mas toda a terapia do mundo não poderia ter me preparado para o que me esperava naquela festa de aniversário. Nenhuma quantidade de respiração profunda poderia evitar a catástrofe que estava prestes a se desenrolar ou curar as cicatrizes físicas e emocionais que se seguiriam. Cheguei à casa dos meus pais precisamente às 14 horas, programando minha entrada para coincidir com o início oficial da festa. Essa foi uma estratégia deliberada para minimizar a interação individual com minha família. Em uma multidão, seria mais fácil me misturar, evitando me tornar o único alvo da atenção deles. A entrada da garagem já estava cheia de carros, a maioria deles caros, SUVs esportivos dos amigos de Jason. Reconheci alguns veículos, incluindo o Corvette vermelho que pertencia ao seu melhor amigo, Tyler, que também fora cúmplice em me atormentar durante a nossa infância. Minha mãe me recebeu na porta com um beijo no ar e uma olhada rápida que me mostrou que minha roupa tinha passado na inspeção, mesmo que por pouco. Audrey, você conseguiu. Todo mundo está lá fora. Seu irmão acabou de abrir os presentes. Claro, eles começaram a distribuir os presentes sem esperar a chegada de todos os convidados. Era um lembrete sutil de que minha presença não era essencial, apenas tolerada. A sala de estar estava cheia de pacotes embrulhados com dinheiro, restos do que parecia ser uma extravagante sessão de abertura de presentes. Avistei um novo conjunto de tacos de golfe, roupas de grife e o que pareciam ser chaves de algum tipo de veículo. Compramos aquele jet ski que ele tanto queria, minha mãe me informou, orgulhosa, apontando para uma fotografia da moto aquática que estava em cima de uma das caixas maiores. Seu pai vai mandar entregar na semana que vem. Assenti, sentindo a familiar pontada de desigualdade. No meu aniversário de 30 anos, 6 meses antes, eles tinham enviado um vale-presente para uma loja de departamentos. A disparidade não era novidade, mas ainda assim doía. Coloquei meu próprio presente, um cartão simples com $200 dentro, na mesa junto com os outros e segui minha mãe pela casa até o quintal. A cena que me deparou foi exatamente o que eu esperava. Cerca de 30 pessoas, a maioria homens na faixa dos 30 anos, bebiam cerveja e relaxavam no deck da piscina recém-construído. Meu pai era o anfitrião na churrasqueira, virando hambúrgueres e bifes com a precisão de alguém que passou a vida inteira dominando a arte da masculinidade suburbana. Jason estava em cena perto da piscina, cercado por sua comitiva habitual. Segurava uma cerveja em uma mão e gesticulava animadamente com a outra, provavelmente entretendo os amigos com alguma história exagerada sobre sua própria importância. Ele havia engordado desde a última vez que o vi, e seu porte atlético, antes atlético, agora demonstrava os efeitos de muitas noites de bebedeira e exercícios insuficientes.
Ao me ver, separou-se do grupo e se aproximou com o entusiasmo artificial de alguém que se sente obrigado a cumprimentar um conhecido distante. Maninha, você decidiu nos agraciar com sua presença, afinal. Suas palavras eram amigáveis, mas o brilho em seus olhos não era nada caloroso. Ele me puxou para um abraço muito forte, muito agressivo, um lembrete físico da dinâmica de poder que definiu nosso relacionamento por décadas. Feliz aniversário, Jason, respondi, saindo do seu abraço o mais rápido possível. O lugar está ótimo. Papai gastou uma fortuna naquele deck novo, disse ele, apontando para a estrutura de madeira que cercava a piscina enterrada. Uma estrutura feita sob medida, de madeira brasileira, custou quase $20.000. Mais uma vez, a comparação tácita pairava no ar. Nossos pais não poupariam despesas para o conforto e o status de Jason. Embora meus pedidos e necessidades sempre tenham sido tratados como imposições pesadas, pedi licença para ir beber alguma coisa, optando por água em vez de álcool. Eu sabia por experiência própria que precisava manter a calma nessas situações. O álcool só enfraqueceria minhas defesas e me tornaria mais vulnerável à manipulação deles. Durante a hora seguinte, consegui evitar a interação direta com minha família, conversando educadamente com alguns dos outros convidados. Havia algumas esposas e namoradas presentes que pareciam igualmente desconfortáveis com a atmosfera cada vez mais turbulenta, e formamos uma aliança silenciosa com os forasteiros. Mas, à medida que a tarde avançava e o álcool fluía livremente, eu sentia a energia mudando. Jason e seus amigos ficaram mais barulhentos, e seu comportamento, mais ofensivo. Eles começaram a relembrar os tempos de colégio, trocando histórias que invariavelmente envolviam humilhar alguém que consideravam inferior a eles. Eventualmente, inevitavelmente, Jason voltou sua atenção para mim. Ei, lembra daquela vez que convencemos a Audrey de que o cachorro do vizinho tinha raiva? Ele gritou, alto o suficiente para todos ouvirem. Ela ficou tão assustada que se recusou a sair por uma semana. Os amigos dele riram, e eu senti minhas bochechas queimarem com a conhecida mistura de vergonha e raiva. Eu tinha 8 anos quando Jason e seus amigos me disseram que o simpático labrador da casa ao lado tinha uma doença mortal e ia me atacar. O medo tinha sido real, assim como os pesadelos que se seguiram. Ou a vez em que trocamos o shampoo dela por creme depilatório, acrescentou Tyler, batendo no joelho como se esse ato de crueldade fosse o cúmulo da comédia. Essa brincadeira em particular aconteceu quando eu tinha 14 anos. Fui obrigada a usar boné na escola por semanas enquanto meu cabelo crescia em mechas. Meus pais me disseram para parar de ser tão dramática. Respirei fundo e comecei a juntar minhas coisas. Eu tinha chegado ao meu limite, e nenhuma obrigação com a família valia a pena me submeter a esse tipo de humilhação. Mas quando me virei para sair, Jason me interceptou. Vai embora tão cedo? A festa está só começando. Suas palavras estavam arrastadas, seus olhos desfocados. Ele estava bêbado, o que sempre o tornava mais imprevisível, mais perigoso. Tenho uma longa viagem de volta, eu disse com firmeza, tentando contorná-lo. Mas Jason bloqueou meu caminho. Vamos, mana. Relaxa. Toma uma bebida com a gente. Pelos velhos tempos. Eu conheci essa rotina, a camaradagem forçada que inevitavelmente levaria a alguma forma de humilhação pública. Já tinha caído nisso muitas vezes no passado. Não, obrigado, Jason. Preciso mesmo ir. Seu rosto endureceu, a máscara de amizade se desfazendo, revelando a crueldade por baixo. Continua a mesma Audrey tensa. Algumas coisas nunca mudam. Afastei-me, indo em direção à porta de vidro deslizante que dava para dentro de casa. Eu só precisava pegar minha bolsa na sala, me despedir rapidamente dos meus pais e escapar daquele ambiente tóxico. Mas o destino, ou talvez a maldade de Jason, tinha outros planos. Para chegar a casa, precisei atravessar uma parte do novo deck da piscina. Ao pisar nas tábuas de madeira, imediatamente senti que algo estava errado. A superfície parecia estranhamente escorregadia sob meus sapatos. Olhei para baixo e notei um leve brilho na madeira, quase imperceptível, a menos que você estivesse procurando. Naquele momento, eu sabia o que estava prestes a acontecer, mas já era tarde demais para evitar. Meu pé deslizou violentamente para frente, me desequilibrando. Tentei me segurar, agitando os braços, mas o deslizamento era completo demais, deliberado demais.
Meu outro pé se soltou de repente e senti meu corpo caindo para trás. O tempo pareceu passar mais devagar. Eu podia ver Jason e seus amigos observando, suas expressões uma mistura de expectativa e diversão cruel. Eu podia ver meu pai se virando da grelha, minha mãe interrompendo sua conversa com outro convidado. E então veio o impacto, não com o deck de madeira, como eu esperava, mas com a borda de concreto da piscina. Minha lombar e minha cabeça bateram simultaneamente, um golpe duplo que provocou uma dor lancinante na minha espinha e explodiu como fogos de artifício atrás dos meus olhos. Ouvi alguém gritar, e só mais tarde percebi que o som vinha de mim. O mundo se inclinou e girou, as cores se misturando enquanto minha visão entrava e saía de foco. Quando as coisas finalmente se estabilizaram, eu estava deitado de costas, olhando para o céu azul e límpido. A dor de cabeça era insuportável. Mas o que me aterrorizava mais era o que eu não conseguia sentir, nada abaixo da cintura. Socorro, ofeguei, minha voz quase inaudível até para os meus próprios ouvidos. O impacto me deixou sem fôlego e eu estava com dificuldade para respirar direito. Por favor, me ajudem. Não consigo sentir minhas pernas. O primeiro rosto que apareceu no meu campo de visão foi o de Jason. Ele estava pairando sobre mim e, para meu horror, sorria. Que queda, mana! Muito dramática. Ele se virou para os amigos. Ela sempre gostou de teatro. Tentei me mexer, me sentar, mas meu corpo não cooperava. Meus braços funcionavam, mas quando tentei mover as pernas, não havia nada, nenhuma resposta, nenhuma sensação, apenas um vazio assustador onde deveria estar a metade inferior do meu corpo. Estou falando sério, eu disse, com a voz mais firme, carregada de pânico. Tem alguma coisa errada. Não consigo mexer as pernas. Acho que bati as costas no concreto. Jason revirou os olhos, ainda convencido de que aquilo era algum tipo de encenação da minha parte. Vamos, levanta. Você está passando vergonha. Não consigo me levantar, eu chorava agora, com lágrimas de dor e medo escorrendo pelo meu rosto. Por favor, chamem uma ambulância. Acho que estou muito machucada. A essa altura, uma pequena multidão já havia se reunido ao meu redor. Eu podia ver curiosidade e desconforto em seus rostos, mas ninguém se movia para ajudar. Eles estavam seguindo o exemplo de Jason, presumindo que aquilo era apenas mais um drama familiar se desenrolando para seu entretenimento. Meu pai abriu caminho entre os curiosos, o rosto impassível. O que está acontecendo aqui, Audrey? Por que você está no chão? Pai, solucei, sentindo o alívio me invadir. Meu pai certamente levaria isso a sério. Escorreguei e caí. Bati as costas na borda da piscina. Não consigo sentir as pernas. Preciso ir para o hospital. Eu esperava preocupação, urgência, ação imediata. O que recebi foi um sorriso irônico e desdenhoso. Pelo amor de Deus, Audrey, o deck está perfeitamente seguro. Acabei de mandar instalar por profissionais. Ele gesticulou impacientemente. Vai andando. Para de ser um bebê. Você está fazendo um escândalo na festa do seu irmão. As palavras me atingiram como um golpe físico. Mesmo agora, mesmo quando eu estava literalmente incapaz de me mover, minha dor estava sendo ignorada, minha experiência invalidada. Douglas, talvez devêssemos ajudá-la a se levantar, sugeriu minha mãe, aparecendo ao lado dele. Mas a preocupação dela não era com o meu bem-estar. Tem gente olhando. Não consigo me levantar, repeti, com a voz embargada pelo desespero. Preciso de uma ambulância. Por favor, mãe, pai, estou implorando. Algo está muito errado. Minha mãe se ajoelhou ao meu lado, com a voz baixa, num sussurro raivoso. Audrey Matthews, chega. Você sempre teve inveja da atenção do seu irmão, mas isso está indo longe demais. Você está estragando a festa de aniversário dele com essa apresentação. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. A dor nas minhas costas estava se intensificando, irradiando para fora em ondas que dificultavam a concentração. Minha cabeça latejava onde havia batido no concreto, e eu estava começando a sentir náuseas. Acho que vou vomitar, gemi, virando a cabeça para o lado. Ela provavelmente está bêbada, ouvi Jason dizer a alguém. Audrey clássica, não aguenta o álcool.
Eu não tinha bebido nada o dia todo, mas os fatos nunca importaram na narrativa da minha família sobre mim. O sol batendo no meu rosto estava piorando a náusea. Eu estava suando muito e uma estranha sensação de formigamento começou a surgir nas pontas dos meus dedos. Eu sabia que eram maus sinais, possivelmente indicadores de choque ou hemorragia interna. Por favor, sussurrei, sem ter mais energia para gritar. Preciso de ajuda. Meu pai se afastou e voltou para a churrasqueira como se nada tivesse acontecido. Minha mãe estava se desculpando com os convidados, dizendo que eu sempre fui propenso a episódios em que eles deveriam continuar aproveitando a festa. Jason havia perdido completamente o interesse, voltando para o seu grupo de amigos, que agora discutiam em voz alta os planos de sair com um novo jet ski no fim de semana seguinte. Eu estava sozinho, imóvel, em agonia, cercado por pessoas que preferiam ignorar o meu sofrimento. A traição me atingiu mais profundamente do que qualquer dor física jamais poderia. Então, do limiar da minha consciência que se esvaía, ouvi uma nova voz, firme, autoritária, feminina. Com licença, sou enfermeira. Deixe-me passar, por favor. A multidão se abriu e uma mulher que eu não reconheci se ajoelhou ao meu lado. Ela tinha olhos gentis e mãos habilidosas, que imediatamente foram até meu pulso, verificando meu pulso. Olá, eu sou a Raquel. Trabalho no pronto-socorro do Hospital Geral de Massachusetts. Pode me dizer seu nome? Audrey, consegui dizer entre dentes. Eu estava com frio agora, apesar do calor do verão. Certo, Audrey, preciso que você fique bem quieta. Pode me contar o que aconteceu? Expliquei sobre a queda, o impacto na borda da piscina e a perda imediata da sensibilidade nas pernas. A expressão de Raquel permaneceu neutra, mas eu podia ver preocupação em seus olhos. Ela se aproximou e falou baixinho: vou verificar algumas coisas, mas não quero que você se mova, ok? Ela pressionou delicadamente os dedos em vários pontos das minhas pernas, perguntando se eu conseguia sentir a pressão. Não consegui. Ela me pediu para mexer os dedos dos pés. Nada aconteceu. Vou chamar uma ambulância, ela anunciou, pegando o telefone. Ela não precisa de ambulância, protestou minha mãe, reaparecendo de repente. Ela só precisa se levantar e parar de fazer alarde. Raquel encarou minha mãe com um olhar sereno. Senhora, sua filha apresenta sinais de lesão medular. Movê-la pode causar danos permanentes. Ela precisa de atendimento médico de emergência imediatamente. Pela primeira vez, um lampejo de preocupação genuína cruzou o rosto da minha mãe. Lesão na medula espinhal? Isso é impossível. Ela simplesmente escorregou. Quedas são uma das causas mais comuns de lesões na coluna, respondeu Raquel, já ligando para o 911. E pelo que pude ver, ela bateu com bastante força na borda de concreto. Enquanto Raquel falava com o atendente de emergência, descrevendo minha condição e localização, vi meu pai se aproximando. Sua expressão havia mudado de aborrecimento para apreensão. Que história é essa de ambulância? Ele perguntou. Raquel, ainda ao telefone, levantou a mão para silenciá-lo. Depois de dar as informações necessárias ao despachante, ela se virou para o meu pai. Senhor, sua filha pode ter sofrido uma lesão grave na coluna. Os paramédicos chegarão em cerca de 10 minutos. Até lá, é absolutamente crucial que ela não seja removida. O rosto do meu pai empalideceu. Pela primeira vez, acho que ele estava começando a perceber que aquilo não era uma encenação, nem uma tentativa de roubar a atenção ou atrapalhar a festa. Era real, e era sério. Como isso aconteceu? Ele perguntou, olhando ao redor como se estivesse procurando alguém para culpar além de si mesmo. Em meio à névoa de dor e medo, consegui falar, o convés estava escorregadio, como se tivesse óleo ou algo assim. Meu pai estreitou os olhos. Isso é ridículo. Mandei selar ontem. Não deveria estar nem um pouco escorregadio. Mas Raquel, sempre atenta, já examinava as tábuas de madeira perto de onde eu havia caído. Ela tocou a superfície e esfregou os dedos. Isso não é água, disse ela, com a voz endurecida. Parece algum tipo de lubrificante. Todos os olhares se voltaram para Jason, que havia voltado para ver o que estava acontecendo. Seu rosto, corado pelo álcool, subitamente perdeu a cor. Foi só uma brincadeira, murmurou ele, sem olhar para ninguém.
Só uma travessura. Passei um pouco do óleo de convés do papai em algumas tábuas. Achei que ela escorregaria um pouco e talvez caísse na piscina. Eu não pensei. Sua voz se perdeu, as implicações de suas ações finalmente parecendo se tornar claras. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Naquele momento, enquanto eu jazia imóvel no chão, vi a verdade da minha família refletida em seus rostos, a crueldade casual que definirá nossos relacionamentos, a cegueira deliberada ao mal que causavam, a proteção reflexiva de Jason a todo custo. Mas, desta vez, haveria consequências que eles não poderiam ignorar. Ao longe, eu ouvi as sirenes se aproximando. O lamento das sirenes ficou mais alto, cortando o silêncio atordoante que se abatera sobre o quintal. Raquel permaneceu ao meu lado, monitorando meu estado e mantendo todos à distância. Tente manter a calma, disse ela suavemente. O socorro está quase aqui. Concentre-se apenas na sua respiração. Eu tentava, mas o pânico continuava ameaçando me dominar. A dormência na parte inferior do meu corpo era assustadora, um vazio onde deveria haver sensibilidade. Cada respiração enviava novas ondas de dor pelas minhas costas e cabeça, e a náusea se intensificava. Os convidados da festa começaram a se dispersar, afastando-se do local do acidente, murmurando entre si. Alguns já estavam indo embora, não querendo se envolver no que estava acontecendo. Outros observavam de longe, com expressões que misturavam curiosidade mórbida e desconforto. Minha mãe estava por perto, sua indiferença anterior substituída por uma energia nervosa. Ela não parava de ajeitar as roupas, mexer nos cabelos, pequenos gestos que revelavam sua ansiedade sobre como isso seria visto pelos outros. Você acha mesmo que isso é necessário? Perguntou ela a Raquel. Talvez pudéssemos levá-la nós mesmos ao pronto-socorro. A resposta de Raquel foi firme. De jeito nenhum. Ela precisa de imobilização e transporte adequados. Qualquer movimento inadequado pode piorar uma lesão na coluna. Meu pai foi até a frente da casa para chamar os paramédicos, enquanto Jason ficou paralisado a vários metros de distância, finalmente percebendo a realidade do que tinha feito. Os paramédicos chegaram com notável eficiência, 2 mulheres e um homem uniformizados, empurrando uma maca pelo portão até o quintal. Raquel imediatamente os informou sobre meu estado e as circunstâncias da minha queda. A paramédica-chefe, uma mulher chamada Sarah, de acordo com seu crachá, ajoelhou-se ao meu lado. Olá, Audrey. Eu sou Sarah. Vamos cuidar bem de você. Pode me dizer onde a dor é mais forte? Minha lombar, consegui dizer, e minha cabeça. Mas não consigo sentir nada abaixo da cintura. Sarah assentiu, com uma expressão profissional, mas gentil. Vamos colocar um colar cervical em você para estabilizar seu pescoço e, em seguida, vamos girá-la cuidadosamente sobre uma prancha. É importante que você não tente nos ajudar a movê-la, ok? Apenas fique o mais imóvel possível. Enquanto trabalhavam, Sarah fez perguntas sobre a queda, como aconteceu e se eu havia perdido a consciência. Raquel me deu detalhes sobre meus sinais vitais e a avaliação inicial que ela havia feito. Então Sarah fez uma pergunta que mudou tudo: a superfície onde você caiu era naturalmente escorregadia ou havia algo nela que fez você escorregar? Antes que eu pudesse responder, Raquel se pronunciou: parece haver algum tipo de óleo ou lubrificante nas tábuas do convés. Acredito que foi colocado ali de propósito. Sarah fez uma pausa no trabalho e ergueu os olhos bruscamente. Deliberadamente? Pode explicar melhor? O irmão dela admitiu ter jogado óleo de convés nas tábuas como uma brincadeira, disse Raquel, com a voz calma, mas com um toque de raiva. Ele queria que ela escorregasse. Sarah e os outros paramédicos trocaram olhares. Então Sarah se virou para Jason, que estava parado com as mãos nos bolsos, olhando para o chão. Senhor, isso está correto? O senhor criou intencionalmente um risco de escorregamento que causou esse ferimento? Jason se remexeu, desconfortável. Era só uma brincadeira. Não imaginei que ela fosse se machucar assim. A expressão de Sarah endureceu. Ela se virou para o colega. Mike, você pode verificar a superfície do convés e documentar o que encontrar, por favor? Mike assentiu e foi examinar a área onde eu havia caído, tirando fotos com uma pequena câmera e coletando uma amostra da substância no convés. Enquanto isso, os paramédicos continuavam trabalhando metodicamente para me imobilizar.
Colocaram um colar rígido em volta do meu pescoço e, em seguida, posicionaram-se cuidadosamente para me rolar como um todo sobre a maca. Quando eu contar, Sarah instruiu, 1, 2, 3. Eles me moveram com precisão praticada, mas, apesar do cuidado, o movimento enviou uma nova agonia pelo meu corpo. Gritei, incapaz de reprimir o som. Eu sei que dói, disse Sarah, compassiva. Vamos te dar um remédio para a dor assim que te tivermos em segurança. Assim que me amarraram à prancha, me transferiram para a maca e começaram a conectar o equipamento de monitoramento. Sarah colocou uma máscara de oxigênio sobre meu rosto e inseriu um acesso intravenoso no meu braço. Sua pressão arterial está bem baixa, observou ela, franzindo a testa para o monitor. E sua frequência cardíaca está elevada. Precisamos levá-la ao hospital imediatamente. Minha mãe finalmente pareceu entender a gravidade da situação. Ela vai ficar bem? Perguntou, com a voz baixa. Sarah não ofereceu falsas garantias. Ela apresenta sinais consistentes com uma lesão medular significativa. Quanto mais cedo a levarmos a um centro de trauma, maiores serão suas chances de recuperação. Enquanto se preparavam para me levar para a ambulância, Mike retornou da inspeção do convés. Ele falou baixinho com Sarah, mostrando-lhe algo na tela da câmera. A expressão dela ficou ainda mais séria. Com base no que estou vendo aqui e nas circunstâncias descritas, vou solicitar assistência policial, anunciou ela. Polícia, meu pai gaguejou, voltando do jardim da frente. Certamente não é necessário. Foi apenas um acidente infeliz. Sarah o encarou com um olhar sereno. Senhor, criar deliberadamente uma condição perigosa que resulta em ferimentos graves não é apenas um acidente. Além disso, entendo que houve demora em procurar atendimento médico para sua filha, apesar de ela relatar perda de sensibilidade, o que é uma emergência médica. O rosto do meu pai ficou vermelho de raiva. Espere um minuto. Você não pode entrar na minha casa e fazer acusações dessas. Pai, eu disse fracamente por trás da máscara de oxigênio, por favor, deixe que eles me ajudem. Pela primeira vez, meu pai ficou em silêncio. Sarah fez uma ligação pelo rádio, solicitando a presença da polícia no local. Então, ela se virou para mim. Vamos levá-la para a ambulância agora. A viagem pode ser desconfortável, mas faremos tudo o que pudermos para mantê-la estável. Enquanto me levavam pela casa até a ambulância que me esperava, tive um último vislumbre da minha família, meu pai discutindo com Mike, gesticulando com raiva, minha mãe parada com os braços em volta do corpo, parecendo perdida, e Jason, ainda paralisado no mesmo lugar, observando as consequências de sua crueldade ao longo da vida finalmente o alcançarem. A última coisa que vi antes das portas da ambulância se fecharem foi uma viatura policial entrando na garagem, com as luzes piscando, mas as sirenes desligadas. Naquele momento, apesar da dor e do medo, senti uma estranha sensação de validação. Pela primeira vez na minha vida, alguém estava levando meu sofrimento a sério. A ambulância partiu, levando-me para um futuro incerto, mas também para longe do ambiente tóxico que me causará tanta dor. À medida que a medicação que me administraram começou a fazer efeito, amenizando o pior da agonia física, fechei os olhos e me entreguei à inconsciência. Acordei com o bip rítmico dos monitores do hospital e o cheiro de antisséptico que parece ser universal em todas as instalações médicas. Por um momento, fiquei desorientado, sem saber onde estava ou como tinha chegado ali. Então as memórias voltaram, a queda, a dormência, os paramédicos e, finalmente, a polícia chegando à casa dos meus pais. Uma enfermeira percebeu que eu estava acordada e se aproximou da minha cama. Bem-vinda de volta, Audrey. Eu sou o Carlos. Você está no Hospital Geral de Massachusetts. Lembra o que aconteceu? Eu caí, eu disse, com a voz rouca por causa do tubo de respiração que aparentemente havia sido removido em algum momento, na festa de aniversário do meu irmão. Eu não conseguia sentir minhas pernas. Carlos assentiu, anotando no meu prontuário. Isso mesmo. Você está entre inconsciência e inconsciência há cerca de 12 horas. O médico virá em breve para discutir o seu estado. Posso te servir um pouco de água? Assenti, agradecida, e ele me ajudou a tomar pequenos goles com um canudo. Até mesmo esse simples movimento fez com que minhas costas começassem a doer. O que há de errado comigo? Perguntei, com a voz trêmula de medo.
Será que ainda consigo ficar sem mexer as pernas? A expressão de Carlos era compassiva, mas profissional. A médica vai explicar tudo. Ela deve chegar a qualquer momento. Tente manter a calma. Como se tivesse sido avisada, uma mulher de jaleco branco entrou na sala. Ela tinha cerca de 50 anos, cabelos com mechas prateadas presos em um coque impecável. Bom dia, Audrey. Sou o Dr. Martinez, o neurocirurgião que está supervisionando o seu tratamento. Como você está se sentindo? Assustada, admiti, e com dor. O que aconteceu comigo? Por que não consigo sentir minhas pernas? O Dr. Martinez puxou uma cadeira e sentou-se ao lado da minha cama. Quando você caiu, sofreu o que chamamos de lesão medular incompleta na região T12-L1, que fica na região lombar. O impacto fraturou duas vértebras e causou compressão significativa da sua medula espinhal. Ela me mostrou imagens da minha ressonância magnética em um tablet, apontando as áreas danificadas. Fizemos uma cirurgia de emergência para remover fragmentos ósseos e reduzir a pressão na sua medula espinhal. Também estabilizamos sua coluna com hastes e parafusos. Será que vou andar de novo? Perguntei, a pergunta que me aterrorizava desde o momento em que perdi a sensibilidade nas pernas. A doutora Martinez não deu falsas esperanças, mas também não as dissipou completamente. Lesões na medula espinhal são complexas e os resultados podem variar bastante. O fato de a sua lesão ser incompleta é, na verdade, uma notícia positiva. Significa que a medula espinhal não foi completamente seccionada. Ela continuou, explicando que, nas próximas semanas e meses, teríamos uma ideia mais clara de quanta função eu poderia recuperar. Alguns pacientes com lesões semelhantes recuperam mobilidade significativa, enquanto outros apresentam melhora mais limitada. Muito dependerá do seu processo de recuperação individual e da dedicação com que você trabalha com fisioterapia. Então, posso ficar paralisado para sempre. As palavras saíram da minha boca como se fossem surreais. Eu não usaria o termo para sempre neste momento, respondeu o Dr. Martinez cautelosamente. Mas sim, você está sofrendo de paraplegia, que é uma paralisia que afeta os membros inferiores. Trabalharemos com você para maximizar a recuperação possível, mas esteja preparado para a possibilidade de problemas de mobilidade a longo prazo. A notícia me atingiu como um golpe físico. Eu tinha entrado na festa de aniversário do meu irmão como uma mulher saudável de 28 anos e estava saindo com uma deficiência que mudaria minha vida, tudo por causa de uma pegadinha e da recusa da minha família em levar minha dor a sério. Há algo mais que precisamos discutir, disse a doutora Martinez, mudando ligeiramente o tom de voz. As circunstâncias do seu ferimento motivaram uma investigação. Há 2 policiais esperando para falar com você quando se sentir à vontade. Fechei os olhos brevemente, absorvendo a informação. Meu irmão jogou óleo no convés. Ele admitiu. Queria que eu escorregasse de brincadeira. O Dr. Martinez assentiu. Isso é consistente com as informações que recebemos dos paramédicos. E parece haver alguma preocupação com a demora em procurar atendimento médico para você após o ferimento. Meus pais não acreditaram que eu estava realmente magoada, eu disse, sentindo a dor familiar da rejeição me invadir novamente. Eles me mandaram embora. Me acusaram de ser dramática e tentar estragar a festa do Jason. Um lampejo de algo, raiva, talvez, cruzou a postura profissional do Dr. Martinez. Em casos de suspeita de lesão medular, a imobilização imediata e o atendimento médico são cruciais. Atrasos podem piorar significativamente o resultado. Você está dizendo que se tivessem chamado uma ambulância imediatamente, eu poderia não ficar paralisado? As implicações disso eram quase insuportáveis. É impossível dizer com certeza, respondeu ela, cautelosamente. Mas sim, em geral, quanto mais cedo uma lesão na medula espinhal for tratada, melhor será o prognóstico. Cada minuto conta. Senti lágrimas escorrendo pelo meu rosto. O ferimento em si já era devastador, mas saber que poderia ter sido menos grave se minha família simplesmente tivesse acreditado em mim era uma camada adicional de traição para a qual eu não estava preparada. O Dr. Martinez me deu um momento para processar tudo e então perguntou: você se sente preparado para falar com a polícia agora ou prefere descansar primeiro? Vou falar com eles, decidi. Quero que saibam o que aconteceu. Ela assentiu e saiu para buscar os policiais.
Carlos ficou, ajustando um pouco minha posição para me deixar mais confortável e oferecendo lenços para secar minhas lágrimas. As policiais que entraram eram mulheres, o que de certa forma me fez sentir mais segura. Elas se apresentaram como detetive Sullivan e policial Shen, explicando que estavam investigando as circunstâncias do meu ferimento. Entendemos que isso é difícil, disse o detetive Sullivan, mas precisamos fazer algumas perguntas sobre o que aconteceu ontem. Contei os eventos da forma mais clara que pude: a chegada à festa, o comportamento cada vez mais agressivo de Jason, minha tentativa de sair, a queda no convés escorregadio e, o mais importante, a reação da minha família ao meu ferimento. Então, para deixar claro, esclareceu o detetive Sullivan, depois que você caiu e relatou que não conseguia sentir ou mover as pernas, ninguém pediu assistência médica até que Raquel, a enfermeira que estava na festa, interveio? Confirmei. Isso foi pelo menos 15 ou 20 minutos depois da minha queda. Meu pai me mandou andar, e minha mãe me acusou de tentar estragar o aniversário do Jason. O oficial Shane, que estava anotando, olhou para cima. E seu irmão admitiu ter jogado óleo no convés? Sim. Ele disse que era para ser uma brincadeira. Achou que eu escorregaria e cairia na piscina. Não achou que eu fosse bater na borda de concreto. Os policiais trocaram olhares. Devemos informá-lo, disse o detetive Sullivan, que já colhemos depoimentos de várias testemunhas no local, incluindo a enfermeira, Raquel Cooper, e os paramédicos que o transportaram. Também coletamos evidências do convés, que confirmaram a presença de óleo no local onde você caiu. Ela fez uma pausa antes de continuar. Seu irmão, Jason Matthews, foi detido ontem à noite sob a acusação de negligência com lesão corporal grave. Seus pais, Douglas e Eleanor Matthews, estão sendo investigados por negligência e omissão de assistência médica. A notícia me deixou chocada. Por mais que minha família tivesse me magoado, eu nunca imaginei que eles enfrentariam acusações criminais. Eles podem ir para a cadeia? Perguntei, com a voz quase sussurrando. Isso caberá ao promotor e, em última instância, aos tribunais, respondeu o detetive Sullivan. Mas sim, essas são acusações sérias, especialmente considerando a gravidade dos seus ferimentos. Eles fizeram mais algumas perguntas, agradeceram minha cooperação e foram embora, prometendo me manter atualizado sobre a investigação. Depois que eles se foram, fiquei deitada na cama do hospital, tentando processar tudo. A realidade física do meu ferimento era avassaladora, mas as implicações legais e emocionais do que havia acontecido eram igualmente estarrecedoras. Ninguém da minha família ligou ou me visitou. Eu me perguntava se eles estavam legalmente impedidos de entrar em contato comigo ou se estavam simplesmente continuando com o hábito de sempre de se esquivar da responsabilidade pelos danos que causaram. Ao cair da noite, um assistente social do hospital chamado Marcos veio me ver. Ele explicou que ajudaria a coordenar meu plano de cuidados, incluindo opções de reabilitação e recursos para me adaptar à vida com uma lesão na medula espinhal. Você terá um período de recuperação significativo, ele me disse gentilmente. Depois que estiver estável o suficiente para deixar o tratamento intensivo, provavelmente precisará passar várias semanas em uma clínica de reabilitação para pacientes internados, seguidas de terapia ambulatorial contínua. Eu moro sozinha, eu disse, percebendo de repente as implicações práticas. Meu apartamento tem escada. Dou aula no ensino fundamental, o que significa ficar de pé o dia todo. Marcos assentiu, compreensivo. Esses são desafios que vamos ajudar você a superar. Há recursos disponíveis para modificações na casa, reabilitação profissional e benefícios por invalidez. É muita coisa para assimilar agora, eu sei. De fato, foi. No espaço de 24 horas, todos os aspectos da minha vida foram revirados: meu corpo, minha casa, minha carreira, meus relacionamentos familiares, tudo transformado de maneiras que eu só começava a compreender. Naquela noite, sozinha no meu quarto de hospital, chorei por tudo que havia perdido e por tudo que agora me aguardava incerto. Mas, por trás da dor e do medo, uma pequena centelha de determinação começou a brilhar. Eu havia sobrevivido ao abuso emocional sofrido pela minha família ao longo da vida. De alguma forma, eu também sobreviveria a isso. E, pela primeira vez, eles enfrentariam as consequências de suas ações. As semanas seguintes ao meu ferimento passaram em meio a uma série de procedimentos médicos, controle da dor e os primeiros passos em direção à reabilitação.
Permaneci no hospital por 14 dias, período durante o qual a extensão total do meu ferimento se tornou mais clara. O Dr. Martinez explicou que, embora a cirurgia tenha sido bem-sucedida em estabilizar minha coluna e aliviar a pressão na medula espinhal, havia danos significativos que levariam tempo para cicatrizar, se é que cicatrizariam. Você tem o que chamamos de classificação Ásia-C, ela me disse durante uma de suas consultas diárias. Isso significa que você preservou alguma função motor abaixo do nível da lesão, mas ela não é forte o suficiente para ser funcional. Você também tem alguma preservação sensorial, o que é um sinal positivo. Eu havia começado a recuperar alguma sensibilidade nas coxas e um formigamento ocasional na parte inferior das pernas, o que a equipe médica considerou encorajador. No entanto, eu ainda não tinha movimentos voluntários abaixo dos joelhos e força mínima nos músculos do quadril e da coxa. Os aspectos físicos da recuperação foram bastante desafiadores, mas os procedimentos legais adicionaram outra camada de complexidade à minha situação. 10 dias após meu ferimento, recebi a visita de uma mulher chamada Laura Jensa, que se apresentou como promotor assistente. A investigação policial sobre o seu caso foi concluída, ela me informou. Com base nas evidências coletadas e nos depoimentos de testemunhas, apresentamos acusações formais contra seu irmão e seus pais. Jason enfrentava uma acusação de crime de negligência, resultando em lesão corporal grave, com pena potencial de até 10 anos de prisão. Meus pais foram acusados de negligência criminosa e omissão de assistência médica necessária, o que poderia resultar em até 5 anos de prisão, caso fossem condenados. É claro que essas são as penas máximas, explicou Laura. As sentenças reais dependerão de muitos fatores, incluindo antecedentes criminais, que nenhum deles tem, e se eles aceitam a responsabilidade declarando-se culpados. Ela também me informou que eu tinha o direito de entrar com uma ação civil contra eles por danos, independentemente do resultado do processo criminal. As despesas médicas para lesões na medula espinhal podem chegar a milhões ao longo da vida, disse ela, sem mencionar salários perdidos, dor e sofrimento, modificações na casa, equipamentos especializados e necessidades contínuas de cuidados. Era avassalador pensar nisso. Uma parte de mim não queria mais nada com a minha família, queria simplesmente cortar todos os laços e me concentrar na minha recuperação. Mas a realidade prática era que eu estava enfrentando enormes desafios financeiros como resultado das ações deles. Laura me colocou em contato com um advogado de danos pessoais chamado Michael Greenberg, especializado em casos de lesões na medula espinhal. Ele me visitou no hospital no dia seguinte, explicando o processo de abertura de uma ação civil e o que eu poderia esperar. Seu caso é sólido, disse-me após analisar os boletins de ocorrência e os registros médicos. A responsabilidade é clara, especialmente com a admissão do seu irmão de que criou deliberadamente a situação perigosa. O seguro residencial dos seus pais provavelmente cobrirá alguns danos, mas, para a indenização integral que você merece, precisaríamos ir atrás dos bens pessoais deles também. A ideia me deixou desconfortável. Apesar de tudo, aqueles ainda eram meus pais. Mas, como Michael gentilmente ressaltou, minha nova realidade incluiria contas médicas exorbitantes, potenciais necessidades de cuidados para o resto da vida e uma capacidade de ganho significativamente alterada. Não se trata de vingança, ele me garantiu. Trata-se de garantir que você tenha os recursos necessários para viver uma vida o mais plena e independente possível. Concordei em deixá-lo entrar com o processo, uma decisão que me pareceu necessária e dolorosa. Enquanto isso, minha recuperação física continuava. Após 2 semanas em tratamento intensivo, fui transferido para um centro especializado em reabilitação de lesões na medula espinhal. A unidade era moderna e bem equipada, com uma equipe de fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, psicólogos e enfermeiros de reabilitação, todos focados em ajudar pacientes como eu a se adaptarem à vida após uma lesão na medula espinhal. Meu fisioterapeuta principal era um homem chamado David, que combinava otimismo inabalável com realismo pragmático. Nosso objetivo é maximizar qualquer retorno funcional que você experimente, explicou ele durante nossa primeira sessão. Mas igualmente importante é aprender a ser o mais independente possível com a função que você tem agora. Os dias no centro de reabilitação se transformaram em uma rotina exigente. As manhãs começavam com 2 horas de fisioterapia, com foco no fortalecimento dos músculos que ainda funcionavam e no aprendizado de técnicas de transferência para se deslocar da cama para a cadeira de rodas e vice-versa. As tardes incluíam terapia ocupacional, onde aprendi técnicas de adaptação para atividades da vida diária, desde me vestir até cozinhar sentado.
Houve também sessões em grupo, onde conheci outras pessoas com lesões na medula espinhal em diferentes estágios de recuperação. Algumas haviam se lesionado anos antes e retornavam periodicamente para terapia de ajuste. Outras, como eu, tinham se lesionado recentemente e ainda estavam se adaptando à mudança radical em suas vidas. Uma dessas pacientes era uma mulher chamada Tara, que havia sofrido um ferimento semelhante em um acidente de carro 2 anos antes. Ela usava uma combinação de órteses para as pernas e muletas para o antebraço para caminhar curtas distâncias, embora dependesse de uma cadeira de rodas para a mobilidade diária. Fica mais fácil, ela me disse certa noite, durante o jantar dos pacientes. Não necessariamente a questão física, embora isso melhore com o tempo. Refiro-me à adaptação emocional. Neste momento, tudo na sua vida é definido pela sua lesão. Eventualmente, ela se torna apenas um aspecto de quem você é, não a sua identidade completa. Suas palavras me deram esperança nos momentos mais sombrios, quando o futuro parecia impossivelmente sombrio. Houve dias em que fiz progressos, conseguindo ficar em pé entre barras paralelas com o apoio de aparelhos ortoédicos ou experimentando novas sensações nos pés. Também houve contratempos, infecções que atrasaram a terapia, momentos de desespero quando a magnitude do que eu havia perdido me oprimia. Durante esse período, não recebi nenhum contato da minha família. Meu advogado me informou que havia recebido instruções de seu consultor jurídico para não se comunicarem comigo diretamente devido aos processos criminais e civis pendentes. Uma parte de mim ficou aliviada. Outra parte sentiu a ausência como mais um abandono. Amigos e colegas da escola primária onde eu lecionava se ofereceram para preencher o vazio. Eles organizaram um rodízio de visitantes para quebrar a monotonia da vida hospitalar, trouxeram refeições caseiras para complementar a alimentação institucional e montaram uma campanha de arrecadação de fundos para ajudar com despesas não cobertas pelo seguro. 3 meses após meu ferimento, os processos criminais contra minha família caminharam para uma resolução. Jason aceitou um acordo judicial, admitindo o crime de negligência em troca de uma pena de 5 anos, sendo 2 anos de prisão e 3 de liberdade condicional. Meus pais também fizeram acordos de confissão de culpa, recebendo 2 anos de liberdade condicional e 400 horas de serviço comunitário cada, além de aconselhamento obrigatório. O processo civil levou mais tempo para ser resolvido. Michael, meu advogado, depôs cada membro da família, coletando seus depoimentos sob juramento sobre os eventos que levaram ao meu ferimento. O processo foi extenuante, mas necessário, forçando-os a reconhecer sob juramento a realidade do que haviam feito. 6 meses após ajuizarmos a ação judicial, chegamos a um acordo. O seguro residencial dos meus pais pagou a responsabilidade máxima de $1 milhão. Além disso, meus pais concordaram em vender a casa e liquidar uma parcela significativa de suas economias de aposentadoria para criar um fundo fiduciário de mais $2 milhões para minhas necessidades contínuas de cuidados. Era uma quantia substancial, suficiente para cobrir minhas despesas médicas imediatas, as modificações para tornar meu apartamento acessível e me dar uma reserva financeira enquanto eu pensava em como seria meu futuro profissional. Mas nenhuma quantia poderia restaurar o que eu havia perdido, tanto física quanto emocionalmente. 8 meses após a lesão, eu havia feito o que minha equipe médica considerou um progresso notável. Eu havia recuperado alguma função nos músculos das pernas, o suficiente para que, com aparelhos especiais e um andador, eu pudesse dar passos curtos e difíceis. Não era uma caminhada de verdade, não um movimento fácil e inconsciente que eu antes considerava natural, mas era mais do que muitos com lesões semelhantes já haviam conseguido. Recebi alta da reabilitação hospitalar, continuando com terapia ambulatorial 3 vezes por semana. Voltei para o meu apartamento, que havia sido reformado com rampas, portas mais largas e um banheiro acessível. Uma cuidadora de meio período me ajudou com tarefas que eu ainda não conseguia realizar sozinha. Também comecei o processo de reimaginar minha vida profissional. Embora retornar ao ensino presencial não parecesse viável, o distrito escolar me ofereceu uma vaga como especialista em currículo, uma função que eu poderia desempenhar em grande parte de casa, com visitas ocasionais às escolas. Durante esse período de recuperação física e adaptação prática, também me envolvi em outro tipo de cura, trabalhando com uma terapeuta chamada Clary, especializada em traumas e dinâmica familiar. O que aconteceu com você não foi apenas uma lesão física, Clary ressaltou durante uma de nossas sessões. Foi o ápice de uma vida inteira de abuso emocional e negligência. A paralisia nas suas pernas é visível,
mas há outras feridas invisíveis que também precisam ser curadas. Com a orientação dela, comecei a processar não apenas o trauma do ferimento em si, mas os padrões mais profundos de disfunção familiar que o tornaram possível, a invalidação constante das minhas experiências, a dinâmica de filho de ouro e bode expiatório entre Jason e eu, a maneira como meus pais sempre priorizaram as aparências em detrimento do meu bem-estar. Sua família falhou com você da maneira mais fundamental, disse Clary. Eles tinham uma única função: proteger você e cuidar de você. Em vez disso, eles lhe causaram mal e depois se recusaram a reconhecer. Reconhecer essa verdade foi doloroso, mas, em última análise, libertador. Permitiu-me ver que a minha lesão, por mais devastadora que fosse, também me libertou do sistema familiar tóxico que tanto me causou sofrimento ao longo da vida. Você acha que algum dia vai se reconciliar com eles? Clary perguntou durante uma sessão. Considerei a pergunta cuidadosamente. Não sei. Uma parte de mim acha que não há como voltar atrás. Outra parte se pergunta se essas consequências legais podem finalmente forçá-los a confrontar a realidade de seu comportamento. De qualquer forma, ela disse, sua cura não depende do reconhecimento ou das mudanças deles. É algo que você faz por si mesmo. E lentamente, meticulosamente, foi isso que comecei a fazer, curar não apenas meu corpo, mas meu senso de identidade, minha compreensão do que uma família deveria ser e quais relacionamentos eu merecia em minha vida. Ao me aproximar do aniversário de 1 ano do meu acidente, recebi uma carta inesperada. Era de Jason, escrevendo da prisão. O envelope ficou fechado na minha mesa da cozinha por 3 dias antes que eu tivesse coragem de lê-lo. Dentro, havia um longo pedido de desculpas escrito à mão, o primeiro genuíno que recebi do meu irmão. Ele escreveu sobre a terapia que estava fazendo na prisão, como finalmente estava confrontando a pessoa que havia sido e o mal que havia causado. Ele não se desculpou por seu comportamento e não pediu nada em troca, nem mesmo perdão. Eu entendo se você nunca mais quiser ouvir falar de mim, escreveu ele em conclusão. Eu não te culparia. Mas queria que você soubesse que sinto muito pela dor que lhe causei, não apenas naquele dia, mas ao longo de nossas vidas. Você merecia muito mais. A carta me deixou com sentimentos complexos. Parecia sincera, mas eu não estava pronta para deixar Jason voltar à minha vida, se é que um dia voltaria. Ainda assim, havia um certo desfecho em ter minhas experiências finalmente reconhecidas por alguém que já estivera lá. Meus pais nunca entraram em contato diretamente, embora eu tenha ouvido por meio de conhecidos em comum que eles tinham se mudado para a Flórida e começado tudo de novo em uma casa menor, com os bens que conseguiram manter após o acordo. Quanto a mim, eu estava construindo uma nova vida, diferente do que havia planejado, certamente mais desafiadora em muitos aspectos, mas também rica em novos significados e conexões. Os amigos que estiveram ao meu lado durante minha hospitalização tornaram-se minha família escolhida. A comunidade de defesa dos direitos das pessoas com deficiência da qual participei me deu um senso de propósito e pertencimento que eu nunca havia experimentado na minha família biológica. E em algum momento, descobri uma resiliência dentro de mim que eu desconhecia, uma capacidade não apenas de sobreviver ao trauma, mas de encontrar significado e até mesmo crescimento após ele. 2 anos se passaram desde aquele dia fatídico na festa de aniversário do meu irmão. 2 anos desde que uma brincadeira cruel e a indiferença insensível de uma família mudaram o curso da minha vida para sempre. 2 anos de cirurgias, reabilitação, adaptação e profundo trabalho emocional. Minha vida hoje tem pouca semelhança com o que era antes. Moro em um apartamento diferente agora, uma unidade térrea em um prédio com todos os recursos de acessibilidade. Dirijo um carro com controles manuais. Trabalho remotamente na maioria dos dias, embora visite escolas várias vezes por mês para treinar professores no currículo que ajudei a desenvolver. Fisicamente, fiz o que meus médicos consideram um progresso notável. Com aparelhos nas pernas e muletas nos antebraços, consigo caminhar curtas distâncias, embora ainda use uma cadeira de rodas para a maior parte da minha mobilidade diária. Recuperei a sensibilidade em cerca de 60% da parte inferior do meu corpo, embora ela continue alterada, às vezes se manifestando como formigamento ou hipersensibilidade em vez da sensação normal. Há dias bons e dias ruins, dias em que me movo com relativa facilidade e quase esqueço as limitações do meu corpo, e dias em que dores, espasmos ou complicações como infecções do trato urinário me lembram fortemente de tudo que mudou. Mas a cura mais significativa não foi física.
Foi a jornada interna de vítima a sobrevivente, de alguém definida pelo que lhe foi feito a alguém que molda ativamente sua própria história. Há 6 meses, me envolvi com um grupo local de defesa de sobreviventes de lesões na medula espinhal, atuando como mentor para pacientes recém-lesionados. 2 vezes por semana, visito o mesmo centro de reabilitação onde passei meses reaprendendo habilidades básicas para a vida. Converso com pessoas que estão onde eu estava há 2 anos, consumidas pela dor e pelo medo, incertas se a vida poderá voltar a ser boa. Não fica mais fácil, digo a elas, ecoando o que Tara me disse uma vez. Mas você fica mais forte e encontra novas maneiras de definir o que importa. Por meio desse trabalho, conheci Thomas, um fisioterapeuta especializado em lesões neurológicas. Nosso relacionamento profissional evoluiu gradualmente para uma amizade, mais recentemente, para um romance incipiente. Ele me vê como eu sou, não definida pela minha deficiência, mas também não a ignora. Com ele, estou aprendendo o que é o amor saudável, construído sobre uma base de respeito mútuo e cuidado genuíno. Quanto à minha família, esse capítulo continua complicado. Jason foi libertado da prisão há 4 meses, tendo cumprido sua pena completa de 2 anos. Ele me escreveu novamente, perguntando se poderíamos nos encontrar algum dia, quando eu me sentir pronta. Ainda não decidi se esse encontro fará parte da minha jornada de cura. Meus pais continuam na Flórida, vivendo suas vidas separadamente da minha. De vez em quando, recebo notícias deles por meio de parentes distantes. Aparentemente, eles contaram uma versão adulterada dos acontecimentos para sua nova comunidade, retratando-se como pais dedicados apoiando a filha durante um trágico acidente. A verdade, como sempre na minha família, foi reformulada para proteger a imagem deles. Mas a narrativa deles não tem mais poder sobre mim. Aprendi que a minha verdade não precisa do reconhecimento deles para ser válida. A minha dor não precisa do reconhecimento deles para ser real. Esta tem sido talvez a lição mais profunda da minha jornada, a de que a validação deve, em última análise, vir de dentro. Para alguém criada para duvidar das próprias experiências, para questionar a própria dor, essa compreensão foi revolucionária. Também aprendi sobre o verdadeiro significado de família, que ela não é necessariamente definida por laços de sangue ou legais, mas por quem aparece quando você está mais vulnerável. Por quem fica quando ficar fica difícil. Por quem vê sua dor e reage com compaixão em vez de desconsiderá-la. A família que escolhi cresceu ao longo destes 2 anos. Inclui Sarah, a paramédica que primeiro reconheceu a gravidade do meu ferimento e garantiu que eu recebesse os cuidados adequados, e Raquel, a enfermeira que interveio quando ninguém mais o faria, David, meu fisioterapeuta que me incentivou a alcançar mais do que eu imaginava ser possível, Clary, que me ajudou a navegar pela paisagem emocional do trauma e da recuperação, e agora Thomas, que me ama, não apesar das minhas cicatrizes, mas com pleno reconhecimento de como elas me moldaram. Juntas, essas conexões me ensinaram o que é um apego saudável, como é ser acreditado, apoiado, valorizado simplesmente por quem eu sou, em vez de manter aparências convenientes. No mês passado, concluí meu mestrado em Psicologia Educacional, com especialização em práticas de ensino baseadas em traumas. No próximo outono, assumirei um novo cargo como consultora para o distrito escolar, treinando educadores para reconhecer e apoiar crianças que vivenciam diversas formas de trauma, incluindo disfunções familiares. Parece uma forma de honrar minha própria jornada e, ao mesmo tempo, criar significado a partir da dor que vivenciei. Talvez essa seja a forma suprema de cura, não apagar a ferida, mas transformá-la em algo que sirva a um propósito maior do que nós mesmos. Minha paralisia sempre fará parte da minha história, assim como a dinâmica familiar que contribuiu para ela. Mas nenhuma delas define quem eu sou ou o que minha vida pode significar. Às vezes, quando estou com Thomas ou cercado de amigos, rindo e totalmente presente no momento, percebo de repente que estou feliz, não apesar do que aconteceu, mas de uma forma que incorpora isso a uma narrativa maior de resiliência e crescimento. Outras vezes, geralmente tarde da noite, quando a dor me mantém acordado, ainda luto contra a raiva e a tristeza pelo que me foi tirado, as habilidades físicas que perdi, os relacionamentos familiares que, mesmo tóxicos, representaram meus principais vínculos por 28 anos, a sensação de segurança no mundo que pode nunca retornar totalmente. Mas mesmo nesses momentos sombrios, não estou mais sozinha com a minha dor. Aprendi a me abrir, a me permitir ser vulnerável com aqueles que conquistaram minha confiança, a aceitar ajuda sem vergonha, a reconhecer minhas limitações sem ser definida por elas.
Se há sabedoria a ser extraída do trauma, talvez seja esta: que nossas feridas nos moldam, mas não precisam nos determinar. Que mesmo as traições mais profundas podem se tornar catalisadores para uma transformação profunda. Que, às vezes, é preciso estar quebrado para descobrir quanta força carregamos. Não sei o que o futuro reserva. Meus médicos dizem que posso continuar a ver pequenas melhorias na função por até 5 anos após a lesão, embora os ganhos mais significativos geralmente ocorram nos primeiros 2 anos. Talvez eu ande com mais facilidade algum dia, ou talvez não. De qualquer forma, continuarei a construir uma vida que se adapte à minha realidade, ao mesmo tempo em que expando os limites do que parece possível. O que eu sei é que não sou mais a mulher que entrou naquela festa de aniversário há 2 anos, desesperada pela aprovação de pessoas incapazes de me ver de verdade. Sou alguém nova, forjada no cadinho do trauma e da recuperação. Mais forte nos lugares quebrados, como Hemingway escreveu uma vez, mais autêntico, mais compassivo, mais consciente tanto da minha vulnerabilidade quanto do meu poder. E esse, talvez, seja o presente mais inesperado que surge dessa provação, a descoberta de uma autoestima pela qual vale a pena lutar, acreditar e amar. Se você está assistindo a isso e se encontra em uma situação em que sua dor é ignorada, em que sua realidade é negada por aqueles que deveriam protegê-lo, saiba que você merece algo melhor. Suas experiências são válidas, seu sofrimento importa, e há pessoas neste mundo que o verão de verdade se você encontrar a coragem de ir além daqueles que se recusam a fazê-lo. Você já teve sua dor ignorada por alguém que deveria ter acreditado em você? Como encontrou forças para confiar em si mesmo quando os outros não o fizeram? Compartilhe suas experiências nos comentários abaixo. Sua história pode ser exatamente o que alguém precisa ouvir hoje. Se isso ressoou com você, curta e inscreva-se para apoiar este canal e compartilhar com quem precisar desta mensagem. Obrigada por testemunhar minha jornada, e lembre-se, a cura não é linear, mas é sempre possível.